Olá pessoal, tudo bem? Vídeo de hoje aqui eu vou explicar um pouco sobre eletrônica básica aqui, tá? Aplicada à manutenção de celular, tá? Então, deixa eu começar aqui. As três primeiras coisas que a gente tem que aprender na eletrônica básica, tá? O componente mais simples que tem na eletrônica é o resistor, tá? Depois a gente vai ter capacitor, certo? A gente vai ter diodos, a gente vai ter CI, né? Que é circuito integrado. A gente tem transistores, certo? A gente tem termistores, tá? Então vamos tentar explicar mais ou menos o que existe na placa de celular, tá? Aplicada à manutenção de celular. O primeiro componente, o transistor, ele trabalha geralmente em série no circuito. O que seria em série? Então, supondo que aqui eu tenho uma fonte de tensão, por exemplo, aqui é o positivo, tá? Eu tenho uma fonte de tensão aqui. E aqui seria o meu GND, tá? Aqui eu tenho meu GND. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui uma lâmpada, né? A lâmpada, ela funciona como se fosse um resistor, certo? Ela tem um filamento e esse filamento vai esquentar. Então, ele vai transformar a corrente elétrica em calor. E aqui vai para o terra. Tá? Essa simbologia do GND aqui, elas estão conectadas. É como se esse ponto fosse o mesmo que esse. Tá? Então, aqui seria o GND. É a mesma coisa que eu pegar o circuito e fechar ele aqui. Ó. Tá? Dá no mesmo. Então, beleza. Então, eu tenho aqui a corrente. A corrente, ela sai do polo positivo, né? Ela vai passar pelo polo negativo. Só a corrente se eu tenho uma diferença de tensão, tá bom? Se eu tenho uma diferença de potencial, tá? Então, numa fonte, por exemplo, de 5 volts, quer dizer que aqui eu tenho mais elétrons do que do lado negativo, tá? Então, a corrente ela vai circular. Agora, se eu tivesse 0 volts, quer dizer que eu tenho uma diferença de potencial zero. Então, não há corrente. Sem tensão, não há corrente. Tá? Então, eu tenho a minha corrente, ela vai circular. E a corrente, ela só existe, eu posso ter tensão aqui, por exemplo, 5 volts aqui. Mas talvez eu não tenha corrente. Porque se a minha lâmpada estiver queimada, tá? Eu vou ter 0 volts aqui, vou ter 5 volts aqui e eu não vou ter corrente. Certo? A corrente ela não vai sair daqui, ela vai ficar parada. Eu vou ter a tensão aqui, mas não vou ter a corrente. Tá? Então, para existir corrente, eu preciso fechar o circuito. Eu preciso fazer com que essa corrente ela flua até a bateria novamente, pelo lado negativo. Tá? Então, a lâmpada ela funciona como um resistor. Tá? E a lâmpada ela está em paralelo. Por quê? Porque eu posso ligar várias lâmpadas assim, ó. Tá? Eu posso ligar várias lâmpadas assim. Aqui vai para o GND, né? Então, é como se todas as lâmpadas estivessem ligadas em paralelo. E o que é uma ligação em série? Uma ligação em série seria isso aqui, ó. Tenho aqui o positivo, 5 volts. E aí eu tenho uma lâmpada aqui, outra lâmpada aqui, outra lâmpada aqui. E aqui eu vou ter o meu GND. Tá? Que é a mesma coisa que eu fechar o circuito aqui. Certo? Então, isso aqui é uma ligação em série e esse aqui é uma ligação em paralelo. Tá? Uma ligação em série, a corrente ela vai passar por aqui.
quando ela chegar aqui, ela vai diminuir. A corrente ela vai sofrer uma resistência aqui. E ela vai diminuir e ela vai continuar seguindo. Aqui ela vai diminuir mais ainda. Tá? E a corrente ela vai ser dividida por todas as lâmpadas do circuito. Então, se eu tenho uma corrente aqui de 1 ampere, esse 1 ampere vai ser dividido em três partes aqui. Lógico, se essas lâmpadas consumirem toda essa corrente, né? Beleza, já aqui, não, aqui a corrente ela vai e ela alimenta as lâmpadas individualmente. Tá? Beleza, então vamos lá. Então a gente tem o resistor geralmente ele é ligado em série com o circuito. Então aqui eu tenho 5 volts e aqui eu tenho meu resistor. Eu posso ter, por exemplo, um LED ou uma lâmpada aqui e aqui vai para o GND. Então está feito o meu circuito aqui em série. Eu posso ligar também esse resistor em paralelo. Como que seria isso? Ele vai para o GND e continua o seu caminho até minha lâmpada, que também vai ao GND. Certo? Então eu tenho dois componentes em paralelo aqui, o resistor e a lâmpada. E aqui eu tenho dois componentes aqui, um resistor em série e a lâmpada em paralelo, porque a lâmpada está indo ao GND. Tá? E o resistor ele trabalha limitando a corrente. Então a corrente que vai passar aqui ela é limitada. Por exemplo, se você quer acender um LED, por exemplo, você precisa usar um resistor. Então você tem aqui 5 volts, você tem um resistor, você tem o LED. Se você ligar o LED sem o resistor, o LED ele vai puxar toda a corrente. Se a sua fonte tem 1 ampere, vai puxar 1 ampere e vai queimar o LED. Então você precisa colocar um resistor aqui para a corrente fluir pelo LED e poder acender ele sem queimar ele. Tá? Já o capacitor ele trabalha, vamos colocar ele aqui em paralelo, geralmente ele trabalha em paralelo, filtrando a tensão. Então imagine que eu tenho um capacitor, tenho um resistor, tenho o meu LED aqui e vai para o GND. Tá? Então a corrente ela vai carregar esse capacitor aqui e ela não vai para o terra. Então ela não vai fluir por ele como se fosse um resistor. Tá? Não vai fluir. Ela vai carregar esse capacitor aqui. Então ele vai encher como se fosse uma caixa d'água aqui, ele vai encher, tá? E aí vai continuar aqui, a corrente vai ser limitada aqui, vai acender o meu LED, beleza? E vai para o terra, tá? Quando esse capacitor encher, ele enche e se descarrega e depois enche novamente. Ele fica nesse ciclo, tá? Se eu tiver uma tensão aqui, por exemplo, ela não está retinha, apesar dela ser corrente contínua, DC, ela não está retinha, ela tem pequenas oscilações, bem pequenininhas, tá? Então o que acontece? Imagine que a corrente tem uma linha reta aqui da corrente, da tensão. De repente essa tensão ela tem uma oscilação. No momento em que ela tiver essa oscilação, o capacitor ele vai entrar aqui como se fosse uma bateria de backup, né, uma bateria reserva, um step aqui que vai subir essa tensão novamente. Então ela não vai cair tanto, ela vai cair só um pouco. Porque o capacitor ele vai entrar ali tentando alinhar e deixar o mais retinha possível. Isso é muito importante quando a gente está alimentando um CI, por exemplo, ao invés de um LED que se fosse um CI. Porque a tensão ela tem que estar perfeita. Tá? Então por isso que a gente tem vários capacitores ligados em paralelo aqui para filtrar essa tensão. Para quando essa tensão chegar lá no nosso LED aqui, chegar zeradinha, sem nenhuma oscilação.
tá? Beleza, e a gente tem também capacitores em série. Seria como? Seria assim, ó. Tá? Aí eu teria um resistor, né, e o meu LED. Capacitores em série para corrente contínua, tá? Corrente contínua, ele trabalha isolando a malha. Então a corrente contínua ela vai chegar aqui, ela vai parar. Ela não vai pular para o outro lado, a não ser que o capacitor esteja em curto, certo? Então ela vai parar aqui. Porém, com corrente alternada, né? O que é corrente alternada? É corrente que vem da tomada. São ondas de rádio também, que vêm da antena, por exemplo, tá? Ondas sonoras, tá? Tudo é corrente alternada. Por quê? Porque é uma corrente, ela não é a mesma corrente alternada que vem da tomada, tá? São coisas diferentes. Porém, ela tem a sua frequência, ela não é reta. Ela tem a sua frequência, entendeu? É característica. E nesse tipo de tensão, tá? A corrente ela passa por esse capacitor aqui. Então ela não vem retinha, ela vem oscilando. E ela vai passar por esse capacitor e vai ser filtrada, tá? Dependendo da frequência que a gente queira. Então ele trabalha diferente do capacitor de desacoplamento. O capacitor de desacoplamento ele desacopla o sinal e manda para o terra. Ou seja, ele tira os morrinhos e deixa ele mais reto possível. Já num capacitor de acoplamento é o contrário. Por quê? Porque ele filtra as ondas sem retificar elas. Entendeu? Então a onda entra, ela apenas vai filtrar e diminuir as impurezas que a gente quer, deixar ela na frequência certa que a gente quer. Tá? Geralmente a gente tem esse tipo de capacitor na área de antena, tá? Ou na área de alto-falante. Por quê? Porque o sinal sonoro ele precisa passar e precisa ser filtrado pelo capacitor. Tá? Diferente de um sinal DC, que é sinal de alimentação de um CI, por exemplo. Então a gente tem resistores em série, capacitores em série e resistores em paralelo e capacitores em paralelo. Beleza. Faltou a gente ver os diodos. Então a gente tem um diodo aqui, por exemplo, trabalha assim. Ó. Um diodo em paralelo, ele não vai deixar, porque aqui ó, você viu que tem uma barreira. A gente tem a barreira do diodo, certo? Esse diodo ele não vai permitir, porque se a gente tiver aqui uma tensão maior que 5 volts, tá? O que acontece com essa barreira? Que ela se rompe e o diodo manda tudo para o terra. Entendeu? O aparelho entra em curto e não danifica o CI. Porque a corrente que estava vindo aqui, ó, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma sobrecarga de 10 volts aqui. E o meu CI só trabalha com 5. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse aqui vai chegar primeiro no diodo. Ao chegar no diodo, o diodo vai se romper e vai deixar passar para o terra, tá? Os 5 volts. Então no CI lá vai chegar no máximo 5 volts ou vai chegar nada, porque se o diodo entrar em curto aqui, entendeu? Essa linha toda aqui vai chegar a zero lá no CI. Certo? Essa linha aqui virou um GND. Tá? E aí protege os componentes. Então o diodo trabalha como proteção, capacitores trabalham como filtros, tá? E os resistores trabalham limitando a corrente que vai chegar no componente. Tá? E aí o CI, todo CI, ele é um circuito integrado. Então imagine que aqui dentro de um CI a gente tem um circuito completo, como se fosse uma placa de celular miniaturizada dentro do CI. Então aqui a gente vai ter resistores, a gente vai ter capacitores, tanto em série, paralela, a gente vai ter transistor, a gente vai ter MOSFET, a gente vai ter N componentes microscópicos dentro de um CI. Tá? Infelizmente não tem como a gente testar um CI fora da placa, como a gente faz com resistor, capacitor e diodo. Tá? Os transistores, tá? Os transistores geralmente eles funcionam assim. A gente tem
geralmente os MOSFETs, né? A gente tem o gate, tá? A gente tem o source e a gente tem o dreno, tá? Geralmente o transistor funciona quando você tem uma corrente fluindo entre gate e source, tá? Se o source aqui tiver, por exemplo, no GND, e você tem uma corrente aqui fluindo, tá? Você vai ter uma passagem de corrente aqui no dreno. Então ele funciona como uma chave, né? Geralmente o transistor funciona como uma chave. Ou seja, se você tem uma tensão se você tem uma corrente no gate, você tem uma corrente passando de source para dreno, tá? Geralmente de forma simplificada é assim. E o termistor, ele nada mais é do que um resistor, tá? O termistor ele é um resistor, porém ele é um resistor variável. A gente tem os potenciômetros, tá? Os potenciômetros, eles são resistores também. Só que é o seguinte, por exemplo, se eu tenho 5 volts aqui e eu tenho um resistor comum aqui. E aqui eu tenho meu CI, tá? E aqui é meus capacitores de filtro. Tá? Se eu tenho, por exemplo, um resistor aqui de 100 ohms, 100 ohms aqui, esse valor é fixo. Esse valor ele não vai alterar, então minha corrente sempre vai ser limitada aqui. Minha corrente sempre vai ser limitada. Tá? Porém, um potenciômetro é um resistor que eu consigo alterar através de um botão, de uma rodinha. Eu consigo alterar a resistência dele. Então, eu posso alterar para 40 e ir subindo, por exemplo, e ele vai até 200 ohms, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Né? Tem N resistores, N potenciômetros. E aí nisso eu consigo regular essa resistência dele. Tá? O que a gente usa no celular, geralmente que a gente encontra no celular, são os termistores, que é um resistor que ele varia de tantos ohms para tantos ohms, porém ele varia em relação à temperatura. Então vamos supor que eu tenho esse termistor aqui ao lado do CI aqui, tá? Bem pertinho aqui do CI. Quando esse CI esquentar, o que acontece com esse termistor aqui? Ele vai alterar sua resistência e vai diminuir a passagem de corrente aqui. Tá? Então ele funciona assim. Porém no celular ele funciona de uma outra forma, que eu já vou explicar já já. Primeiro eu tenho que entrar na questão de pull-up, né? Resistores de pull-up. No circuito digital aqui, eu tenho uma CPU, por exemplo. Tá? Eu tenho uma CPU e eu tenho uma entrada aqui, uma porta chamada GPIO, que significa General Purpose, General Purpose, né? Que significa uso geral, né? Propósito geral. Então, quer dizer que é uma porta que eu posso usar, ela não tem uma função específica, vai depender do software, do programador, de cada celular usar aquela porta do seu jeito. Tá? De cada engenheiro usar aquela porta do seu jeito. Tá? Então, por exemplo, eu tenho meu GPIO número 1 aqui. Tá? Meu GPIO aqui. E aí esse GPIO ele tem que ter um sinal lógico aqui. O que é um sinal lógico? Ou ele está alto, né? Ou ele está alto, quer dizer, ou ele tem tensão, certo? É uma onda quadrada alta, ou ele não tem tensão, tá? Só que é o seguinte, para mim não ter tensão aqui, ele depende muito. Qual é a melhor forma de eu tirar essa tensão dessa linha? A melhor forma de eu tirar essa tensão dessa linha é eu aterrar ela. Então ela vai estar o tempo todo 0 volts. Certo? Impossível ela ter tensão ali se ela está indo tudo para o terra. Tá? Quer ver? Vamos abrir aqui o esquema aqui do A30.
E vamos procurar lá a CPU, ó. Deixa eu ver aqui, CPU. Ó, CPU aqui, ó, o CP400. Beleza, então aqui eu tenho a CPU. Vou lá na parte de GPIO, ó. CP400 aqui. Aqui. Deixa eu ver. Aqui alimentação. Aqui tem o GPs I/O aqui. Deixa eu ver se eu acho um legal aqui. Aqui, beleza, achei, GPIO. Tá, então por exemplo, eu tenho aqui, vamos ver aqui um que seja fácil aqui, ó, Touchscreen LDO Enable, né? Então é o TSP LDO Enable, que é o meu GPIO 13 aqui. Beleza, então vamos seguir essa malha aqui, ó. Ela vai e é o Enable para liberar a tensão aqui. Então, quando o processador ele quer, ele libera uma tensão alta aqui, ele libera um pulso. Quando ele não quer, ele zera esse pulso, certo? Então, se eu tenho um pulso aqui, se eu tenho tensão no Enable, o meu LDO vai funcionar. Ele está programado para funcionar quando eu tiver tensão no pino 3 aqui. Quando o pino 3 estiver nível alto, aí ele vai liberar a tensão da VBAT aqui, vai regular ela, baixar para 3 volts, e vai na VOUT aqui eu vou ter a saída, certo? Simples assim. Vamos ver um outro GPIO. Ó, GPIO bem simples aqui. Cadê? Ó, Tray Detect. Esse aqui é interessante de explicar. Deixa eu ver, ó, beleza, aqui, ó. Tray Detect. Então, como funciona esse circuito? Ele detecta a presença do chip, tá? Na bandeja, ó. Tray, bandeja, né? Ele detecta a presença do chip na bandeja. Como funciona isso? Você pode ver que aqui eu tenho um capacitor, tá? E aqui eu tenho o terra, tá? Esse capacitor aqui trabalha como filtro e esses resistores trabalham como proteção. Então vamos lá. Aqui eu vou ter, vamos supor que eu tenho meu GPIO aqui, GPIO 01 aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então tá, então o meu Tray Detect, imagina que esse aqui é o meu Tray Detect, tá? Então eu tenho resistor, ó, eu tenho uma linha de 1.8 volts, tá? É uma linha geral, tá? De 1.8 volts que percorre a placa inteira. Aqui eu tenho um diodo de proteção, um diodo Zener, tá? Então aqui eu vou simplificar aqui, vou colocar um diodo simples aqui, ó. Mas é um diodo Zener, tá? Indo para o terra. Então ele está de proteção e aqui um outro capacitor também de proteção aqui. De filtro, né? Beleza, e aqui vai lá na bandeja do chip. E o que acontece aqui? Aqui eu tenho uma chave. Lá na bandeja do chip eu tenho uma chave, tá? E essa chave ela está indo para o terra. Então a chave aqui no momento é um interruptor, ele está aberto. Está aberto, então o que eu vou ter nessa linha aqui? No GPIO aqui, ó. Se está chegando 1.8 volts aqui, está passando por esses resistores aqui. Então minha corrente está chegando, está passando pelos resistores, está chegando lá no GPIO. Então o que acontece com o GPIO? Nível alto. Então a CPU está detectando isso aqui. Opa, nível alto aqui. Isso aqui vai ter sempre esse 1.8 aqui, a não ser que eu feche essa chave. Ao fechar essa chave, o que vai acontecer? A linha vai ser aterrada, ó, porque aqui está indo para terra, né? Lá no cantinho está indo para terra. Se eu aterro essa linha aqui, o que vai acontecer com esse 1.8 volts? Ele vai, ó, para zero. E aí eu tenho um sinal alto, de repente eu tenho um sinal baixo. E a CPU, opa, conectar um chip.
a bandeja do chip foi inserida aqui, certo? Isso aqui se chama é um sistema de pull-up. Por quê? Porque ele sempre pull-up, né? Puxa para cima essa tensão aqui. Então ela vai manter esse sinal alto o tempo todo, a não ser que eu tenha um evento que joga ele para baixo. Então o nível normal dele é nível alto, certo? Isso acontece com termistores também. Então como funciona lá no termistor? Olha, eu tenho CPU, certo? Eu tenho o sinal aqui do termistor, vou representar como TH, tá? Eu tenho aqui 1.8 volts. Provavelmente eu vou ter um resistor aqui também, outro aqui, aí depende do circuito, tá? E aqui eu vou ter um resistor variável chamado termistor. Ele varia conforme o quê? Conforme a temperatura, no caso ou da CPU, ou do PA de radiofrequência, ou do CI de carga, entendeu? Ele funciona como um detector de temperatura, tá? Então esse 1.8 volts aqui, ele vai chegar lá na CPU, 1.8 volts. Se esse resistor aqui, a temperatura subir, né? Aí tem que ver se ele é um NTC ou um PTC. Porque quando ele é NTC, ele é negativo. E quando ele é PTC, ele é positivo. Isso quer dizer que ele muda a sua resistência conforme a temperatura sobe ou conforme a temperatura desce. Aí depende do estilo do termistor. Mas para o nosso exemplo aqui, vamos supor que ao esquentar o aparelho, essa resistência aqui, ela é uma resistência de 100K, ela vai descendo, 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 descendo e chega em 0K. Só um exemplo, tá? Ela chega em 0K. O que vai acontecer aqui com a minha linha? Aqui eu tinha 1.8 volts chegando na CPU. Só que aí minha resistência caiu tanto aqui que esse 1.8 volts que era para ir para a CPU não vai mais. Ele prefere esse caminho aqui, ó, que não tem resistência nenhuma. E ele vai para o terra. E o que acontece com o 1.8? Vai zerar. E aí a CPU vai detectar lá que a tensão caiu. Se a tensão caiu, a temperatura subiu e aí ele para de carregar o aparelho. Ele corta, desliga o aparelho, certo? Então, basicamente assim que funciona o termistor, tá? Tudo pull-up, né? Ó, isso tudo aqui funciona como pull-up. Alguns não, né? Outros, ó, LDO Enable, funciona como um pulso. Quando tem um pulso, ativa o LDO, o regulador. Quando não tem, ele tira, entendeu? E assim vai, tá? Ó, o Tray Detect aqui, ó. Tá? Aqui, ó, por exemplo, ó, I2C pull-up, tá? O que é o I2C? I2C é a comunicação. I2C ele usa 2 fios. Então, CPU, vamos supor que eu tenho um PMIC não, deixa eu ver aqui, o touch, por exemplo, ó. Tem o touch. Isso aqui vai lá para o touch. Ó, vai para a CPU, vai lá para o conector do touch. Tá, então lá no touch eu tenho um CI. CI do touch, né? E aqui eu tenho uma linha, ó. Eu tenho uma linha aqui, eu tenho duas linhas aqui. Eu tenho touch interrupção, ó. Tá vendo? Que também, ó, tá vendo? 1.8 aqui. Então aqui eu tenho lá também um sinal alto. E aí quando o touch ele zera esse sinal aqui, ou seja, ele aterra esse sinal aqui, né? Ele vai mandar lá para o processador um sinal de interrupção, ou seja, opa, eu quero falar, quero me comunicar. E aí a CPU vai parar o que ela está fazendo lá, entendeu? Para atender o chamado do touch. É isso que é uma interrupção, certo? Então, beleza, mas a gente não vamos falar da interrupção agora, vamos falar aqui da linha SCL, que é a linha de clock, tá?
Então, a CPU está se comunicando com o touch, né, através de uma linha de clock. O que é um clock? Clock é um sinal assim, ó, um sinal oscilante. Hora alta, hora baixa, hora alta, hora baixa. E numa frequência exata que não se altera, tá? Então está se comunicando aqui. Essa é a linha SCL, clock. E aí eu tenho a linha, deixa eu ver se ela está aqui, ó. Eu tenho a linha de dados SDA, que vai lá para o processador e vai lá para o touch. Ela está lá do outro lado do touch, tá? Então eu tenho a linha de dados. A linha de dados, ela depende muito. Ela pode estar hora alto, hora dois pulsos de clock baixo, o outro pulso ela pode estar alto, o outro ela pode estar alto de novo, o outro ela pode estar aqui, entendeu? Isso aqui são dados. Cada sinal alto é o número 1, cada sinal baixo é o número 0, né? Então aqui, por exemplo, 1, aqui eu vou ter 0, 0, 1, 1, 0, certo? Então, assim, ela se comunica lá com a CPU. Só que tem um porém. Se a CPU ela mandar esse sinal 1 aqui, eu preciso ter uma forma de, com certeza, ela está com 0. Né? Como que eu faço isso? Para eu ter certeza que ela está com 0. Eu tenho que aterrar ela. Certo? Então ela tem que ser uma forma que hora ela fica aterrada, hora não. Né? E isso quem vai mandar é a CPU. Porém, quando a CPU aterrar ela, com certeza ela vai estar zerada, né? Por quê? Porque vai ter uma tensão de 1.8 puxando ela para cima, para o up, vai puxar ela para cima. Então, essa tensão ela vai estar sempre com 1.8 aqui, quando ela estiver no nível alto. Porém, quando a CPU mandar aterrar a linha, né, ela vai para 0, certo? E para isso tem os resistores aqui. Então, isso aqui, ó, são os pull-ups, ó. Então, eu tenho pro amplificador, sensor de proximidade, sensor de grip, NFC, câmera, PMIC, tá vendo? Todos esses sinais, eu preciso estar puxando ele para cima, eu preciso ter uma forma dele, quando eu zerar a CPU e eu quiser que ela volte para o nível alto, quando a CPU mandar, opa, desce, que nem aquela brincadeira de vivo morto, né? CPU manda, desce, certo? Ela vai obedecer, vai zerar, vai aterrar, beleza. Mas quem garante que ela vai subir? Entendeu? Preciso de alguém para subir a linha novamente quando eu quiser um número 1 e não quiser um número 0. Para isso tem a tensão aqui que vem lá do PMIC de pull-up. Tá? Então é assim. E o termistor é a mesma coisa. Eu tenho que ter uma tensão ali, puxando a linha para cima. E quando o termistor aterrar, aí já não é a CPU, né? O termistor ele vai aterrar aquela linha e vai mandar informação lá para a CPU. E a CPU vai detectar que aquela linha desceu a tensão. Se ela desceu a tensão, ela vai descendo. Lá de 1.8, ela vai descendo a tensão, vai descendo. A CPU vai sabendo em qual temperatura o aparelho está. Se, por exemplo, 1.8 é o funcionamento normal dele, sei lá, 40 graus, entendeu? Se ele for descendo, a temperatura ela vai subir. A CPU sabe que a temperatura vai subir. Então ela vai desligar o aparelho. Tá? Ele usa uma técnica de divisor de tensão, que é isso aqui, ó. Eu tenho 5 volts, eu tenho um resistor indo para o terra aqui, e o outro resistor ele vai para a CPU. Então, calma aí, deixa eu ver como é que é o... Deixa eu ver, vou dar um exemplo real aqui, ó, de um termistor. Um
exemplo real fica mais fácil. Ó, PMIC, deixa eu ver um termistor. Ó, aqui é um termistor de RF. Acho que pode ser o de RF mesmo, ó. Do transceiver, né? Então a linha começa com esse TH, TR, THM, que vai lá para a CPU, né? Então aqui eu tenho CPU e eu tenho a linha TH, que é a linha do termistor. É ela que vai mandar o comando lá para a CPU para dizer, ó, tá. Aqui eu tenho várias, ó, tem AP, BAT, tá vendo? Vai mandar o comando para a CPU para desligar o sistema por causa do aquecimento, né? Então eu tenho a linha TH, essa linha TH ela sai e vem aqui, ó, para um capacitor de filtro e um resistor. Então ela passa por um resistor, ó, e antes de chegar no resistor, ela vai no capacitor e vai para o terra. O capacitor trabalha como filtro, tá? Passando desse resistor aqui, ela vai para o terra também. Olha lá. E depois ela sobe e vai para o termistor. Então esse segundo resistor aqui é o termistor e lá eu tenho uma tensão de 1.8. Certo? Então o que acontece aqui? Eu tenho uma tensão de 1.8 passando por esse resistor e indo para o terra. Tá? Porém, após o resistor, eu tenho uma tensão dividida. Tá? Então ele seria isso aqui, ó, divisor de tensão. Ó, o esquema de um divisor de tensão é esse aqui, ó. Então eu tenho aqui a parte negativa indo para o terra e a parte positiva aqui. Eu tenho dois resistores. No caso ali do nosso exemplo é um termistor e um resistor. Então a saída é a metade, ó, é a metade do meu resistor, tá? Então eu divido essa tensão nessa saída aqui, tá? Aqui é a mesma coisa. Eu divido essa tensão na saída, então eu não vou ter 1.8 chegando lá na CPU. Por quê? Porque essa resistência do termistor ela altera e divide essa tensão. Então se essa resistência, conforme ela cai, tá? Essa tensão que vai cair também, certo? Por quê? Porque a corrente está indo toda para o terra, tá? Então assim divide a tensão para o termistor, para a CPU, né? E isso funciona em qualquer termistor. Aqui é o do RF, mas pode ser qualquer outro. Tá? Aqui eu tenho o termistor e o resistor. Tenho os dois resistores aqui do divisor. Tá? Beleza. Então é isso aqui. Isso aqui é o básico aqui, ó. Vamos só dar uma explicação básica aqui do circuito do A30, do que a gente já viu agora, de como é simples a gente entender. Ó. Tudo começa lá na bateria, né? Lembra que eu falei lá do nosso exemplo? A gente tem uma fonte de tensão, então a gente tem que ter uma fonte de tensão. Então, tudo começa lá na bateria. Vamos ver o conector de bateria desse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó, bate com, tá? Então eu tenho aqui o meu pino positivo e o meu pino negativo, tá? Pino positivo aqui, ó. Ah lá, diodo Zen aqui para proteção, capacitores de filtro em paralelo, tá? Então aqui começa meus 4 volts da bateria, passa por um diodo, passa por capacitores, certo? E continua. Continua e vai passar aqui, ó, por um resistor que está atuando como um fusível. Tá vendo? Aqui eu vou ter uma entrada e uma saída, tá? E ele vai se transformar na linha V-Battery após o fusível. Então aqui é como se fosse um resistor fusível. Ó, resistor em série,
Tá vendo? Tá em série. E aí vai para o VBattery. O VBattery vai chegar no meu CI de carga, tá? No caso é o IFPMIC que está acoplado o CI de carga dentro dele. E aí a tensão da USB chega nesse pino aqui, ó, charge in, ó, que vem lá do pino do USB. Então aqui eu vou ter USB 5 volts. USB. O USB vai vir de um OVP. Então ele vem de um OVP, ó, também funciona como se fosse um fusível, tá vendo? Só que ele tem proteção, então ele protege o sistema caso tenha uma tensão lá na USB. Tá? Ele joga tudo por terra. Então esse pino USB aqui, ele vem lá do conector. Ó. Ela vem lá do conector. Então aqui eu tenho 5 volts do USB, passa por OVP, que também é um CI, né? OVP, e vai lá no IFPMIC. Tá? Então, ó, 5 volts. Ó, 5 volts aqui, mais diodos de proteção. Então aqui eu vou ter diodos em paralelo, ó, capacitores em paralelo. Depois do AVP também, ó. Deixa eu ver. Ó, capacitor. Ó, vou ter uma bobina aqui de proteção, ó. Tá funcionando como se fosse um acumulador de... A bobina ela acumula, o indutor, né, ela acumula energia em forma magnética, tá? E aqui mais capacitores entrando lá no AVP, no CI de carga. E aí esse CI de carga ele vai chavear essa tensão. O que é chavear? Ela vai manter ela regulada. Então a tensão que se altera aqui na saída lá, ela vai ficar regulada. Tá? Passa por uma bobina. Aqui a gente precisa de uma bobina para poder regular essa tensão. Tá? Aqui. Passa por uma bobina. E ela vai virar VBAT. Que não vai para a bateria, não tem nada a ver. Essa aqui ela vai alimentar todo o celular. Tá? E aqui tem mais filtros. Ó, mais diodos. E vai sair aqui e vai virar a VBAT. Tá? E a VBAT não termina por aí. Ó. Vou abrir uma nova página aqui. Ó. Ó, a VBAT não termina aqui não. Ela continua. Tá? E vamos ver para onde ela vai. Ó. Ela vai aqui. Ó. Ela volta pro CI aqui, né? O IFPMIC, mas não vem ao caso. Aqui é um outro setor, alimenta um outro setor aqui do PMIC, provavelmente da parte de carregamento sem fio. Nesse aparelho eu não sei. Mas beleza, ó, ela vem aqui também. Ainda está no FPMIC aqui, ó, alimenta vários setores do próprio FPMIC. Ó. Beleza, ó, alimenta um LDO aqui, do sensor de impressão digital. O LDO ele é um regulador, então ele tem AV-IN, dependendo do enable aqui, ó, que é o comando do processador, ele vai ter a V-out regulada aqui para 3 volts. LDO é drop, né? Então ele cai a tensão. Se a tensão é 4, ele vai cair e vai regular ela por uma tensão menor para alimentar, no caso, o sensor de impressão digital, que é o FPS. Então aqui a VBAT ela vem e vai alimentar um LDO aqui. LDO, que é o do pressão digital. Beleza, ela vai continuar. Aqui é a parte de gig, né? Deixa eu ver aqui. Aqui é o PMIC. Então ela já vai alimentar aqui, ó, todas as saídas, ó, do PMIC, ó. Todas as saídas não, uma delas, né, ó, a VIN do LDO 10 e do LDO 11. Qual que é o LDO 10 e 11? Ó, esse aqui, ó. LDO 10 e 11, que é uma tensão para CPU de 0.8 e uma tensão aqui, ó,
de 0.8 também, que eu acho que vai lá para CPU também. Tá? Ou parte de memória do aparelho. Tá? Então, o que é o PMIC? O PMIC ele é como se fosse o FPMIC, porém ele vai ter mais saídas e ele não carrega o aparelho, né? Então aí eu vou ter a entrada para o PMIC e aí eu vou ter várias saídas LDOs aqui, ó, que vai alimentar LDO 1, 2, até o LDO 37 aqui, cada uma com uma tensão de saída, tá? Então aqui eu vou botar em outra cor aqui, porque esse aqui já é tensão secundária. Então vai ter LDO1, LDO2, LDO3, até o 37, tá? E cada um vai para um setor da placa aqui, beleza? Por que essa é tensão secundária aqui? Porque essa tensão só vai aparecer depois que o aparelho liga, tá? Depois que pulsa o power, tá? E a VBAT não, a VBAT é a tensão primária, porque ela está alimentando, plugou a bateria, você já tem VBAT, tá? Beleza, então aqui LDO, VBAT, vamos ver para onde mais vai, ó. Aqui voltou lá para o PMIC, pro FPMIC, né? Ó, PMIC. Alimentação aqui, ó, pro PMIC também, tá? Vai alimentar todo o setor de cristal, todo o setor de power, de comunicação com o CPU, que manda o sinal para o CPU startar. E aí eu tenho aqui os bucks. Os bucks são outras saídas reguladas também, que vai alimentar principalmente CPU, que consome muita carga, tá? E alguns LDOs também, ó. Alguns LDOs menores aqui. Então eu vou ter aqui a saída buck 1, buck 2, buck 3, buck 4, buck 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Tudo é alimentado com tensão da VBAT. Os bucks aqui eu vou botar de vermelho. Então são saídas também malha secundária, tá? Ó, 0.8, 0.8, 0.8, LDO, isso aqui volta lá para o FPMIC para poder alimentar os LDOs, tá? E a VBAT continua, volta lá pro, deixa eu ver, IFPMIC, conector de bateria, aqui ó, amplificador de áudio. Então aqui alimentou o FPMIC, ela vai alimentar amplificador de áudio também. Áudio, vai alimentar também. Ó, LDOs de câmera, então ela vai alimentar mais LDOs aqui, ó. Continuando. Ó, câmeras. Aqui é Octa DC-DC. Octa é o display, tá? Então aqui ele vai ter uma alimentação aqui para um CI que vai gerar as tensões de 7 volts aqui, tá? As tensões de 4 volts aqui e as tensões negativas também de 4 volts aqui, que vai alimentar o LCD. Então aqui eu tenho também aqui, ó, o meu CI do LCD. Tá? Continuando. Câmera, LCD. Ó, PMIC de câmera, vai criar várias tensões aqui de saída para a câmera, 1.1, 1.8, 1.2. Então isso aqui é um outro PMIC, aqui, ó. Só que esse aqui é exclusivo para as tensões da câmera, PMIC CAM. Então aqui eu vou ter várias saídas secundárias aqui também, ó. Várias saídas aqui que é para a câmera. Isso nesse aparelho aqui, tem aparelho que não tem isso aqui, que as saídas saem tudo do PMIC principal, ou que sai dos LDOs, dos reguladores aqui, tá? Aqui, ó, eu tenho saídas dos LDOs aqui, ó, LCD, aqui eu tenho saída pro touch, para os sensores, então tem várias saídas aqui também.
tá? E beleza, aí continuando. Ó, PMIC. Aqui é o PA, ó, radiofrequência. Também funciona com tensão primária. Ó, o outro PA, ó, PA de banda média. APT modulator, esse aqui vai alimentar o... Aqui eu vou ter uma entrada aqui da VBAT e ela vai liberar essa tensão aqui, ó, para o PA, tá? Ele modula, APT modulator significa que ele vai modular essa tensão conforme o sinal, para poder economizar energia. Então, se o PA ele estiver enviando o sinal de RF, né, ele vai puxar a tensão conforme as ondas que ele estiver enviando. Ele não vai trabalhar na potência máxima o tempo todo, entendeu? Por isso ele modula conforme o sinal. Isso tem uma comunicação lá, ó, de dados e de clock com o transceiver, com o PA, com o processador, todo mundo trabalhando em conjunto aqui, tá? Então também é como se fosse um regulador isso aqui, é como se fosse um LDO aqui. Aqui eu vou ter o transceiver lá de RF, mais um chip ali de parte de RF, ou parte de TV. São vários LDOs aqui, ó. Ó, outro LDO aqui do NFC. Ó, o chip de NFC, o CI do NFC, né? NFC. Ó, sensores. Aqui o JTAG. Ó, acabou. Aqui já está voltando para o PMIC principal. Ó, IFPMIC, ó, voltamos. Pronto, voltamos lá para o começo. Então é isso aqui. Isso são tensões primárias, ou seja, ligou, botou o aparelho na fonte ou na bateria, eu já vou ter todas essas tensões aqui, ó. Certo? Eu vou ter todas essas tensões. E as tensões secundárias são as saídas aqui do PMIC. Que aqui, ó, eu vou ter, por exemplo, um LDO aqui, que uma saída do PMIC aqui, por exemplo. Vamos ver lá o LDO lá do PMIC, ó. Deixa eu voltar lá do PMIC. Ó, PMIC. Vamos ver, por exemplo, o LDO1, ó. O LDO1 é a 1.8 que eu tenho, a 0.8, que vai lá para a parte de chamada do processador, que cuida da baseband e tudo mais. Tá? O GPIO de chamada, que está conectado lá com a baseband, que é a VDD Alive, né? Vai lá no CPU também em outro setor, ó. Ó, vai no setor do GPS, tudo dentro da CPU. Ó, CPU, tudo no LDO1 aqui. Então aqui eu vou ter aqui os chips principais do aparelho, né? Que é a CPU. Aqui, ó. CPU e NAND ou MMC, tá? Que é a memória, né? E dentro da CPU eu vou ter dentro ou soldado junto, eu vou ter a memória RAM. Tá? Então eu tenho um LDO aqui que vai alimentar a CPU, um LDO aqui, ó, que vai alimentar a CPU. Vamos ver o LDO 2 aqui, ó, MMC card. Ele vai lá para a memória, vamos ver. Aqui, ó. O CPU também. Deixa eu ver. Tá, esse aqui vai para a CPU. Provavelmente ele cuida da comunicação lá com a CPU. Ó, a VDD 1.8 AP, lembra que eu falei que ela percorre a placa inteira? Então, ela vai lá no IFPMIC para fazer uma comunicação, para alimentar que é a parte de comunicação do IFPMIC. Vai lá nos pull down. Aqui também é um pull down, volume up, que é um pull up, né? Volume up e volume down. Quer dizer que eu tenho aqui,
quando eu pressionar o botão do volume, eu vou aterrar a linha, certo? E esse 1.8 volts não vai ter mais. E aí o meu pulso que estava alto, tinha sempre 1.8, quando eu apertar o botão de volume, ele não vai ter mais 1.8. E aí a CPU vai detectar. Então essa 1.8 ela serve para isso. Basicamente ela alimenta vários setores de trace detect, vários setores de PUAP, a parte de dados, de comunicação do SIM, SIM 1, SIM 2, cartão de memória, aqui interrupção, sensor grip, a detecção do fone de ouvido, tá vendo? Tudo funciona dessa forma. Ela aterra, por exemplo, conectei o fone de ouvido, ela vai aterrar a linha e vai mandar esse sinal lá para a CPU. Onde a CPU tinha 1.8, ela não vai ter mais. E aí a CPU detecta que o volume para baixo foi pressionado. Interrupção do touch. Aqui, detecção do display. Não, peraí, essa aqui vai para baixo. Deixa eu ver. Detecção do display. Então detecta se o display foi conectado ou não. Tá? Tudo informa lá para a CPU que o sinal estava alto e não está mais. Então é uma interrupção. Clock de comunicação com o transceiver. Ela se ramifica e vai para vários setores. Serve como pull-up, Deixa eu ver esse aqui, Esse é I/O. Nem sempre ela é pull-up. Nesse caso aqui, por exemplo, ela alimenta um setor. Ela alimenta também o setor de comunicação. Então, ela é toda responsável pelos setores de comunicação dos CIs. Tá? Que cuida dos protocolos de comunicação, né? I2C e tudo mais. Sensor Hall. Tá vendo? Saída para o sensor Hall aqui. Tá vendo? Parte de CPU. Ela alimenta vários setores. Até para o hardware aqui, esse aqui ele funciona da seguinte forma: dependendo da placa, o fabricante ele remove ou ele altera alguns desses resistores aqui, São vários resistores aqui. E aí ele consegue criar um código binário aqui, né, usando 1.8 também como pull-up, pull-down, e descobrir se a placa ela é revisão 0, 1, 2 ou 3. Se é uma placa protótipo ou não, entendeu? Isso a CPU já detecta isso. Olha lá, tem a tabelinha aqui, Tá. NFC também, Tá, então, é muitos setores que ela passa, por isso que é uma linha importante, I2C, termistor do AP, que é o processador, né? Tá vendo? Ela faz um pull-up ali também com o termistor TH4000. Se essa resistência aqui alterar, ele vai mandar esse 1.8 aqui para o AP termistor aqui, ele vai mandar uma tensão diferente lá, e aí o AP vai saber, né? A CPU vai saber. Tá vendo? Vários setores. Pull-up também. Beleza? Então voltamos aqui, Aí, tem DRAM, tem área de MIP lá, interface MIP que está dentro do processador também. Porque isso aqui ele é chamado de CPU, mas não é CPU. O nome certo seria SoC, que é System on Chip. Quer dizer que aqui dentro da CPU eu vou ter a CPU, eu vou ter a baseband, que cuida de chamada, eu vou ter um controlador MIP, né, que comunica com display. Então eu vou ter aqui comunicação com display, controladores de câmera aqui dentro, tá? Então eu vou ter vários setores aqui dentro, controlador de, quer ver, Deixa eu
lá para CPU. Aqui é a interface MIP, né? Ah lá, vai lá para CPU. Então tá vendo, ó, MIP, controlador USB 3.0 não tem nesse aparelho, ó, pode ver que tá tudo em branco. Ó, eu tenho aqui controlador da memória, eMMC, comunicação com a memória. Aqui eu vou ter JTAG, PMU, que é todo o setor de comunicação com PMIC, que starta a CPU. Eu tenho linhas aqui, ó, linhas de comunicação lá com o PMIC lá, que não são alimentação, tá? É comunicação com a CPU aqui, para startar a CPU, para entrar em standby ou não, tá? Linhas de clock, ó, setores do touch, comunicação I2C, comunicação lá com aqui, ó, toda a parte baseband, ó, tá? Ó, transmissão RX, TX, né? Recepção RX, Bluetooth, Wi-Fi, o setor todo para o Bluetooth, Wi-Fi, para o GPS, para o SIM. Então, isso aqui não é só a CPU ela é dividida em vários blocos aqui, tá? E a NAND aqui, ela é alimentada também por algumas linhas do PMIC, do BUC, outras dos LDOs, tá? E aqui vai assim, ó. Outras aqui, o BUC, ele alimenta o próprio PMIC para poder liberar os LDOs. Então tem BUC aqui que vai para o próprio PMIC. Tem outros que vai para a RAM. Entendeu? Então é assim. Beleza? Acho que é só. Aqui as extensões secundárias que alimentam o câmera, né, LCD e tudo mais. Aí já é assunto para outro vídeo. Beleza? Valeu, pessoal que acompanhou. Até a próxima. Muito obrigado.